Oi, queridos. Antes de darmos início ao nosso conteúdo programático da aula de hoje, lembrando que é a nossa terceira aula, porém última aula, eu quero agradecer a parceria de vocês com relação à troca que a gente tem tido na plataforma, né, os feedbacks que vocês têm dado com relação à explicação das aulas. Isso para mim, para qualquer professor é muito importante, porque como eu já disse para vocês, não é fácil, né? Tá aqui à frente de uma tela falando praticamente sozinha, né? Então, assim, é muito prazeroso quando a gente recebe, né? Esse retorno positivo de vocês, dizendo que vocês não têm dúvida, que estão entendendo. Não que ter dúvida seja para mim um problema, muito pelo contrário, a gente está aqui justamente para elucidá-las, né? Mas é muito bom quando a gente tem esse retorno no sentido de que a gente está fazendo está alcançando vocês de uma forma positiva, porque já basta essa questão de estarmos distantes, né? Eu gosto do tete a tete, eu gosto de estar na sala de aula, né? De fazer minhas dancinhas, como vocês já sabem, brincadeiras à parte, mas tenho sentido sim falta de estar, né, na sala de aula junto com vocês, mas em breve a gente retoma, tá? Então eu queria dizer isso para vocês, tem sido muito positivo, tá? E vamos dar continuidade, porém hoje finalizando o nosso conteúdo da apostila. Então, para que vocês se situem agora no tempo e no espaço, a gente já falou aí de vários conteúdos, né? Semana passada falamos aí do id, do ego, do superego, e hoje a gente vai falar aí um pouquinho da psicologia do desenvolvimento, a sua importância, né? O que essa área estuda, enfim, parece até que eu tô falando a mesma coisa, né, em outros vídeos dos quais eu já fiz, mas não é, porque realmente, assim, a gente vai falar muito do Jean Piaget, que ele é um dos precursores dessa área, tá, do desenvolvimento, e todos os embasamentos científicos são alicerçados nas suas pesquisas, que foram realizadas durante muito tempo. Então, vamos procurar entender um pouquinho o que estuda, né? O que busca a psicologia do desenvolvimento, né? Busca justamente compreender determinadas condutas desde o bebê, né, até a fase adulta e também pós-adulta, ok? E em vários aspectos, né? Aspectos esses, né, que ele cita aqui como aspectos biológicos, que a gente até poderia fazer uma conexão com os aspectos físicos também, porque os aspectos biológicos estão justamente ligados à nossa maturação, nosso crescimento, a questão da estatura, a questão do aspecto motor, de como esse indivíduo se movimenta, de como ele anda, né? Dentre outros fatores. Virando aí a página, agora indo para a página 7, fala também aí da questão social, né? Gente, peço perdão aí, mas vocês devem estar ouvindo um barulho de obra, né? Enfim, mas faz parte, ok? Da nossa sonoplastia aí. Da questão social e também da questão cultural. Por que isso? Vocês vão observar que existem aí vários fatores que vão influenciar diretamente no nosso processo de desenvolvimento. Né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, que é a questão da hereditariedade, do meio, né? Entre outros fatores que vão influenciar nesse processo de desenvolvimento humano. Tá? Porém, ele diz aqui que esses fatores vão produzir indivíduos com um modo de pensar, sentir e estar no mundo absolutamente singulares e únicos, ou seja, independente, né, da nossa faixa etária, esses estímulos que a gente recebe, né, dentre outros fatores, vão influenciar diretamente nesse meu processo de ensino e me tornam únicas, pessoas únicas, né? Tanto é que nós podemos ter comportamentos aparentemente parecidos, porém, todavia, né, cada um se comporta e se desenvolve de uma forma, tá? Então a gente precisa ter muito esse cuidado, porque às vezes a gente acaba comparando, mas fulaninho é assim e ciclaninho não é assim, mas a gente também precisa entender que eles vêm de meio culturais e sociais diferentes, assim como a sua carga genética, dentre outros fatores que, como eu falei, lá pra frente um pouquinho a gente vai estar falando, ok?
Bom, aí ele diz que esta área de conhecimento da psicologia estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos, físico, motor, que é justamente a maneira como esse indivíduo anda, como ele se locomove, ok? A questão intelectual, que é como ele pensa, né, e como ele age, as suas atitudes. O afetivo emocional, que é uma das áreas muito importantes, porque quando eu tenho vínculo afetivo, obviamente eu tenho aí um processo de aprendizagem mais significativo, vamos assim dizer, ok? A questão social também, como eu lido com o outro, como eu estou inserido no meu grupo social, enfim. E aí ele diz, né, que todo esse embasamento do desenvolvimento humano, existem vários outros teóricos, tá? Porém, a gente vai se basear na do biólogo suíço Jean Piaget, justamente porque tem um embasamento científico, né? E o que é isso? É quando o indivíduo se propõe a promover as suas pesquisas fora do senso comum. Em psicologia, vocês devem ter ouvido falar sobre o senso comum, né? Que são crendices, algo que é passado de geração em geração, mas não tem fundo de verdade, vamos assim dizer, né? Diferente do embasamento científico, porque aquilo é testado e comprovado. E aí Piaget fez pesquisas de diversas formas, né? Avaliando cada indivíduo dentro da sua fase. Então ele foi lá e observou bebê, ele observou adolescentes, ele observou os jovens, ele observou adultos e pós-adultos, ok? Então, mediante todas essas observações, ele montou, né, o que a gente chama hoje das fases de desenvolvimento humano, segundo Piaget, tá? Como eu disse, vocês vão conhecer outros, mas eu particularmente, como pedagoga, como professora e como psicopedagoga, faço um embasamento segundo Jean Piaget também, tá? Mas assim, existem outros, tá, gente? Mas assim, em grande maioria, vocês vão ver em concurso, inclusive, da área da educação, vai ter como base, até porque todas essas implicações práticas da sua teoria foram principalmente aplicadas na área da educação, tá? E aí diz o seguinte: a teoria desse cientista foi realizada para compreendermos o desenvolvimento humano e para respondermos às perguntas como e por que o indivíduo se comporta de determinada forma em determinada situação em um momento da sua vida, tá? Então ele vai nos dar ali uma diretriz de que se esse indivíduo está de fato e de verdade se desenvolvendo, né, da forma que é proposto segundo essa orientação desse biólogo, tá? Então, como eu disse para vocês anteriormente, né, quando a gente observa, por exemplo, uma criança até a idade de 3 anos, né, ela ainda não oraliza, ela apresenta um atraso de linguagem, a gente precisa entender que isso está fora, né, do padrão de normalidade. Então, a gente precisa estar atento e orientar realmente as famílias a buscar uma ajuda profissional para que essa criança passe por uma avaliação, né, e até então aí seja dado um diagnóstico ou não, porque isso, como foi falado também, vai tá muito relacionado diretamente à questão cultural, social, o meio que esse indivíduo vive, a sua carga genética. Por isso que eu, enquanto terapeuta, quando eu faço a entrevista, né, que é a anamnese, a EFES, que é a entrevista familiar exploratória, a gente faz vários tipos de pergunta lá, né? Se essa criança recebe estímulo, se ela possui jogos, se ela possui jornais, revistas, brinquedos pedagógicos, brinquedos eletrônicos, que é justamente para a gente entender, né, que estímulos essa criança recebe para que a resposta venha. Então, uma criança que fica hoje de frente para uma televisão sentada, né, assistindo Galinha Pintadinha, vamos dizer assim, e não tem ali uma troca com outro, ela vai, né, assim, vai apresentar um desenvolvimento diferente, né? Justamente por conta do estímulo. Uma criança que não está habituada a correr, por exemplo, que é o que a gente pouco vê hoje,
ela vai ter dificuldade ao correr, né? Infelizmente, eu quando faço essas entrevistas me deparo com muitas crianças que hoje não sabem brincar, né? E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, justamente porque a era da tecnologia trouxe muita coisa positiva pra gente, concordo, mas infelizmente também trouxe muita coisa negativa no sentido justamente da gente estar perdendo as nossas crianças. As crianças não sabem mais brincar, né? Elas só sabem ficar na frente do videogame, do celular, enfim. E a gente observa que isso tudo atrapalha e interfere no desenvolvimento, né, desse indivíduo, que lá na frente vai trazer sim prejuízos para ela, ok? Então eu vou estar parando por aqui e a gente volta a falar da questão do desenvolvimento humano, porém da sua importância. Vamos falar dos fatores que influenciam esse desenvolvimento e depois a gente vai falar aí do que eu amo, que é a psicologia da aprendizagem, ok? Então, beijo, beijo, até já!